Imagine um homem que, ao mesmo tempo em que é capaz de escrever poesias que tocam o coração de Deus, também é capaz de empunhar uma espada e manchar as mãos com o sangue de seus inimigos. Um homem que inspira multidões com sua fé, mas que também decepciona profundamente com suas falhas. Como alguém assim pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Será que é possível ser profundamente amado e escolhido por Deus, e ainda assim carregar marcas de erros, pecados e escolhas terríveis? Para entender essa dualidade impressionante, precisamos voltar no tempo, para o cenário quente e árido de Israel, no período em que o povo clamava por um rei. Antes de Davi, havia Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que começou humilde, mas que se perdeu em sua própria ambição. E foi nesse cenário que um jovem pastor de ovelhas, o mais novo de 8 irmãos, surge na história. Seu nome? Davi. Davi não era o tipo de pessoa que impressionava pela aparência física para ser rei. Embora a Bíblia diga que era de boa aparência, ele não tinha status militar, não vinha de uma família nobre e não tinha influência política. Mas tinha algo que poucos possuíam: um coração completamente voltado para Deus. Ele aprendeu a confiar no Senhor nas madrugadas solitárias, cuidando das ovelhas, defendendo-as de ursos e leões. Foi nesse silêncio, na solidão do campo, que ele afinou não apenas sua harpa, mas também a sua alma. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, enviado por Deus para ungir um novo rei, ninguém imaginava que o escolhido seria o filho mais jovem, que sequer foi chamado para a reunião. Todos pensavam que a escolha recairia sobre Eliabe, o irmão mais velho e forte. Mas Deus disse a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E assim, diante da incredulidade da família, Davi é ungido rei, embora ainda demorasse anos até assumir o trono. E aqui já temos o primeiro gatilho mental de curiosidade. Como um simples pastor se tornaria o maior rei de Israel? O caminho de Davi até o trono não foi fácil. Ele ficou famoso ainda muito jovem, após enfrentar o gigante filisteu Golias. O exército de Israel tremia diante daquele homem de mais de 3 metros, armado até os dentes. Mas Davi, movido por sua fé, recusou a armadura do rei Saul, pegou apenas sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro, olhou para o gigante e declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A pedra voou, o gigante caiu, e a história de Davi se espalhou por toda a nação. A partir dali, ele não era mais apenas o pastor de Belém, mas o herói de Israel. No entanto, essa fama despertou a inveja de Saul, e o jovem guerreiro começou a ser perseguido implacavelmente. Durante anos, Davi viveu como um fugitivo, escondendo-se em cavernas, desertos e terras estrangeiras. Mas aqui vemos um traço marcante do seu caráter. Mesmo tendo oportunidades claras de matar Saul e assumir o trono, ele se recusou a tocar no ungido do Senhor. Essa atitude não era apenas política, era espiritual. Ele sabia que sua ascensão não deveria vir pela força de suas próprias mãos, mas pelo tempo e pela vontade de Deus. Gatilho de curiosidade: como um homem com tanto poder nas mãos pode escolher a paciência e a submissão quando o mundo grita para agir? Com o tempo, Saul morreu em batalha e Davi finalmente assumiu o trono, primeiro sobre Judá e depois sobre todo o Israel. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, expansão territorial e um governo forte. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como centro espiritual e político do reino. Mas é aqui que começamos a ver o outro lado dessa história. Por trás do rei guerreiro e do adorador fervoroso, havia um homem de carne e osso, sujeito às mesmas tentações e fraquezas que qualquer um de nós. Um dos episódios mais sombrios de sua vida aconteceu quando ele já estava no auge do poder.
Em vez de ir à guerra com seu exército, Davi ficou em Jerusalém e numa noite, ao passear pelo terraço do palácio, viu uma mulher tomando banho. Seu nome era Batseba, esposa de Urias, um de seus guerreiros mais leais. Movido pelo desejo, Davi a mandou buscar e ela engravidou. Para encobrir o pecado, ele tentou manipular a situação, mas ao não conseguir, ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde morreria. Esse ato manchou profundamente sua história. Ele não apenas cometeu adultério, mas também foi responsável pela morte de um homem inocente. E aqui está o paradoxo. Como o homem que escreveu salmos de amor e entrega a Deus poderia cair tão baixo? Clímax emocional do bloco. Quando o profeta Natã confronta Davi, contando a parábola do homem rico que tomou a única cordeira do pobre, Davi fica furioso com a injustiça e diz que o homem merecia morrer. Então Natã olha para ele e diz: "Esse homem é você." Essa cena é de arrepiar. É o momento em que a máscara cai e o rei se vê nu diante de Deus. Ele poderia ter negado, justificado ou mandado matar o profeta, mas escolheu admitir sua culpa. O Salmo 51 é o reflexo desse arrependimento, onde ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." E é nesse ponto que começamos a entender a profundidade do título "Um homem segundo o coração de Deus." Não é que Davi fosse perfeito, longe disso. É que ele tinha a capacidade rara de se quebrantar diante do Senhor, de reconhecer seus erros e buscar restauração. Conclusão com reflexão. Talvez essa seja a primeira grande lição que podemos tirar. Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles cujo coração está disposto a se alinhar com o dele. Não importa quão sujas estejam as nossas mãos. Ele pode purificar e transformar desde que haja arrependimento sincero. Imagine viver cercado por inimigos, liderar batalhas sangrentas, carregar o peso de decisões que custam vidas e, ainda assim, encontrar tempo para se ajoelhar diante de Deus e cantar salmos. Como alguém consegue manter a adoração viva no meio do caos da guerra e das sombras da culpa? O que sustenta um homem quando ele precisa lutar batalhas externas contra inimigos e internas contra o próprio coração? Depois do arrependimento profundo pelo pecado com Batseba, Davi não escapou das consequências. O perdão de Deus é real, mas ele não anula as repercussões de nossas escolhas. A partir dali, a espada nunca mais se apartaria da casa de Davi, como Natã profetizou. Isso significava que conflitos e dores internas acompanhariam o restante de sua vida. Seu reinado continuava forte, mas agora estava marcado por tragédias familiares. Um de seus filhos, Amnon, cometeu um ato terrível contra sua meia-irmã Tamar. O irmão de Tamar, Absalão, tomado pela fúria e desejo de vingança, matou Amnon e fugiu. Por anos, Davi viveu dilacerado entre o amor pelo filho e a necessidade de justiça. Quando Absalão finalmente retornou, parecia que a reconciliação era possível. Mas as feridas e a falta de disciplina do rei abriram espaço para algo pior: a rebelião. Absalão começou a conquistar o coração do povo, prometendo ser um líder melhor, mais justo, mais próximo das pessoas, e, em um golpe habilidoso, conseguiu expulsar Davi de Jerusalém. Como um homem que derrotou gigantes e exércitos inteiros poderia ser vencido pela própria casa, a fuga de Davi foi dolorosa e humilhante. Ele saiu de Jerusalém chorando, descalço, com a cabeça coberta, acompanhado de um pequeno grupo de leais seguidores. Alguns zombavam dele como Simei, que o amaldiçoava e jogava pedras. Mesmo assim, Davi proibiu seus homens de retaliar, dizendo: "Talvez o Senhor veja a minha aflição e me retribua com o bem pela maldição que recebo hoje." Essa atitude revela novamente uma característica marcante de Davi: sua consciência de que estava debaixo da soberania de Deus, mesmo em momentos de vergonha. Ele entendia que cada situação poderia conter uma lição divina, mesmo que viesse envolta em dor.
Enquanto isso, a guerra civil se intensificava. Absalão, embora carismático, não tinha a mesma sabedoria militar de seu pai. Em uma batalha decisiva na floresta de Efraim, o exército de Davi venceu. Mas a vitória trouxe lágrimas. Absalão foi morto, pendurado pelos cabelos em um galho de carvalho e golpeado por homens de Davi. Quando recebeu a notícia, o rei não comemorou. Ao contrário, chorou inconsolável. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Essa cena é uma das mais emocionantes da vida de Davi. É o grito de um pai que, mesmo ferido pela traição, preferia a própria morte à perda do filho. Aqui vemos novamente o homem de sentimentos intensos, cuja dureza no campo de batalha contrastava com uma profunda sensibilidade no coração. Após a morte de Absalão, Davi retornou a Jerusalém. O trono estava restaurado, mas o custo emocional era imenso. A guerra havia deixado cicatrizes na nação e na alma do rei. Ainda assim, ele continuou liderando, enfrentando batalhas contra povos vizinhos como filisteus, moabitas, amonitas e sírios. Cada vitória militar aumentava a fama de Davi, mas também manchava suas mãos com mais sangue. A Bíblia registra que ele foi impedido por Deus de construir o templo justamente por ser um homem de guerra. Essa proibição poderia ter sido motivo de frustração e revolta, mas Davi reagiu de forma diferente. Aceitou o decreto e dedicou seus últimos anos a preparar tudo para que seu filho Salomão pudesse realizar a obra. O que leva um homem a investir em algo que ele nunca verá pronto? A resposta está na visão e no desprendimento. Davi entendeu que sua missão não era apenas governar, mas criar um legado que transcendesse sua própria vida. Ele acumulou ouro, prata, madeira de qualidade, pedras preciosas e organizou levitas e músicos para que o templo fosse não apenas uma construção, mas um centro de adoração vivo. Paralelamente, continuou compondo salmos. É fascinante imaginar que entre uma batalha e outra, Davi encontrava tempo para escrever sobre a bondade e a misericórdia de Deus. O Salmo 23, por exemplo, pode ter sido escrito em meio a períodos turbulentos, reforçando sua confiança no Senhor como pastor e guia. Mas as batalhas não eram apenas externas. O envelhecimento trazia novos desafios. O vigor do jovem pastor já não estava presente e seus inimigos tentavam se aproveitar disso. Em uma ocasião, quase foi morto por um gigante filisteu, e seus homens insistiram para que ele não fosse mais à guerra, temendo que a lâmpada de Israel se apagasse. É nesse ponto que percebemos como a trajetória de Davi é marcada por uma alternância entre força e vulnerabilidade. Ele é o guerreiro invencível e, ao mesmo tempo, o homem cansado que precisa ser protegido. Essa combinação paradoxal é justamente o que o torna tão humano e, portanto, tão próximo de nós. O segundo ato da vida de Davi nos mostra que as maiores lutas nem sempre são contra inimigos externos, mas contra a dor que carregamos por dentro. A culpa, as perdas, as consequências de nossas escolhas e o peso de liderar em tempos difíceis moldam nosso caráter mais do que as vitórias que todos veem. Imagine estar nos últimos anos da sua vida e perceber que tudo o que construiu, vitórias, conquistas, riquezas, não será o seu maior legado, que a verdadeira marca que você deixará no mundo não será o trono em que se sentou, mas o altar diante do qual se ajoelhou. O que define verdadeiramente a vida de um homem, o poder que ele exerceu ou a devoção que ele cultivou. Nos últimos anos de reinado, Davi já não era mais o jovem destemido que enfrentou Golias, nem o fugitivo que corria de Saul, nem o rei em sua força máxima no campo de batalha. Agora, ele era um homem mais velho, com a barba grisalha, carregando cicatrizes físicas e emocionais de décadas de guerra, liderança e lutas internas. Os capítulos finais da vida de Davi são marcados por dois grandes focos: preparar o futuro de Israel e garantir que a adoração ao Senhor permanecesse viva.
Apesar de não poder construir o templo, ele dedicou-se intensamente a planejar cada detalhe para que Salomão, seu filho, tivesse todos os recursos necessários para realizar essa obra monumental. Organizou os turnos dos sacerdotes, estabeleceu os músicos que louvariam continuamente no templo e providenciou o ouro, prata, bronze, madeira e pedras preciosas. Aqui está um ponto profundo. Davi sabia que não viveria para ver o templo pronto, mas isso não o impediu de trabalhar com toda a sua força. Ele não pensava apenas na sua geração, mas nas próximas. Como alguém consegue ter tanta dedicação por um projeto que não verá concluído? A resposta está na motivação. Davi não trabalhava por vaidade pessoal, mas por amor ao Deus que o havia sustentado desde o campo das ovelhas até o trono de Israel. Enquanto organizava tudo para a construção, Davi também enfrentava novos desafios políticos e militares. Alguns povos ainda ameaçavam Israel, e era preciso manter a defesa e a ordem. Mas a maior tensão vinha da própria família, a sucessão do trono. Israel tinha outros filhos de Davi que poderiam reivindicar o reinado, mas Deus havia escolhido Salomão. Isso gerou intrigas e até tentativas de usurpação, como a de Adonias, que se autoproclamou rei enquanto Davi ainda estava vivo. A situação foi contida graças à intervenção de Natã e Batseba, e Davi proclamou publicamente Salomão como seu sucessor, garantindo que a transição fosse legítima e respaldada por todos. Essa decisão mostra novamente que Davi sabia reconhecer o plano de Deus, mesmo que isso contrariasse expectativas humanas. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando Davi reuniu todo o povo para uma grande oferta voluntária em favor do templo. Ele mesmo deu do seu tesouro pessoal toneladas de ouro e prata, e o povo respondeu com generosidade impressionante. Nesse dia, Davi fez uma das orações mais belas das Escrituras, reconhecendo que tudo vinha de Deus e que, na verdade, eles apenas estavam devolvendo o que já era dele. O contraste é fascinante. O mesmo homem que no passado caiu em pecado por desejar o que não lhe pertencia, agora está entregando generosamente o que possui, sem apego. Essa transformação não veio de um dia para o outro, mas foi fruto de anos de aprendizado com Deus. O que aconteceu para que um homem antes impulsivo e às vezes egoísta se tornasse alguém tão desprendido? A resposta pode estar nas inúmeras vezes em que Davi experimentou a graça e o perdão do Senhor. Cada livramento, cada vitória e cada restauração o lembravam de que sua vida não lhe pertencia. Outro episódio marcante dessa fase foi o censo de Israel. Movido por orgulho e vaidade, Davi ordenou que fosse contado todo o povo para medir a grandeza de sua nação. Essa atitude desagradou a Deus, que enviou juízo sobre Israel. Davi reconheceu o erro e, num ato de arrependimento, comprou a eira de Araúna para edificar um altar ao Senhor e interceder pelo povo. Esse local, posteriormente, seria o terreno do futuro templo de Salomão. A cena é poderosa. O rei se humilhando, oferecendo sacrifícios e implorando pela misericórdia de Deus sobre a nação. Mais uma vez, vemos o coração quebrantado de Davi diante do Senhor. A velhice trouxe limitações físicas, mas também um olhar mais profundo sobre a vida. Davi entendia que, no fim das contas, não era o trono que sustentava Israel, mas a presença de Deus no meio do povo. Por isso, seu esforço maior não foi manter exércitos, mas garantir que a adoração nunca cessasse. Em seus últimos dias, Davi ainda entoava cânticos, relembrando os feitos de Deus e proclamando sua fidelidade. Ele sabia que, mesmo com mãos sujas de sangue por tantas batalhas, seu coração permanecia ligado ao Criador. O fim da vida de Davi nos ensina que o verdadeiro legado não está apenas nas conquistas visíveis, mas naquilo que permanece depois que partimos. O ouro do templo poderia se desgastar,
As pedras poderiam se quebrar, mas a devoção ao Deus vivo seria um testemunho eterno. Imagine chegar ao final da vida sabendo que seu nome atravessará gerações, não apenas como um rei poderoso ou um guerreiro imbatível, mas como alguém que, acima de tudo, amou e buscou a Deus de todo o coração. Agora imagine também que, junto com essa honra, seu nome carregará histórias de falhas, erros e arrependimentos. Será que é possível partir em paz, sabendo que seu legado é uma mistura de glória e fragilidade? O que realmente importa nos últimos suspiros de uma vida? A perfeição das nossas obras ou a sinceridade do nosso coração diante de Deus? Os últimos dias de Davi foram de fragilidade física, mas de lucidez espiritual. Seu corpo já não tinha a mesma força de antes, e até para se aquecer era preciso que servos cuidassem dele. Mas sua mente e seu espírito permaneciam firmes na missão de orientar o futuro de Israel. Ele sabia que o momento de partir estava próximo, e como um pai que quer garantir que seus filhos não se desviem, dedicou suas últimas energias a instruir Salomão. E aqui está um detalhe importante. Davi não transmitiu apenas conselhos políticos ou militares. Ele entregou a herança mais valiosa que possuía, a fé no Deus de Israel. Em suas palavras para Salomão, registradas em 1 Reis 2:3, ele diz: "Se forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, mandamentos, ordenanças e testemunhos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for." Essa orientação é o reflexo de toda a sua vida. Davi sabia, por experiência própria, que a força de um rei não está na espada, mas na obediência ao Senhor. O que Salomão faria com essa herança espiritual? Seria ele fiel como seu pai desejava ou seguiria outros caminhos? Antes de morrer, Davi revisitou mentalmente os altos e baixos da sua trajetória. Ele se lembrava do pasto onde Deus o encontrou, do dia em que Golias caiu, das perseguições de Saul, dos cânticos de vitória e das lágrimas de arrependimento. Cada vitória e cada derrota faziam parte de um quadro maior, um testemunho de que Deus havia sido fiel em todo o tempo. Outro ponto notável é que, mesmo com tantos erros, Davi nunca abandonou a prática de adorar. Seja em palácios ou em cavernas, em tempos de triunfo ou de vergonha, ele voltava seus olhos para Deus. É por isso que sua história atravessa séculos e continua inspirando, porque ele mostrou que um coração quebrantado e humilde é mais precioso para Deus do que uma vida aparentemente impecável. O momento da partida de Davi é narrado de forma simples, mas carrega um peso histórico e espiritual profundo. Em 1 Reis 2:10, lemos: "Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi." Não há discursos grandiosos, não há cerimônias descritas em detalhes, apenas a constatação de que o homem, segundo o coração de Deus, havia completado sua corrida. Mas o eco de sua vida se estenderia para sempre. Séculos depois, quando o próprio Jesus veio ao mundo, foi chamado de Filho de Davi. Isso significa que o legado espiritual de Davi não terminou com sua morte. Ele se conectou diretamente com a história da salvação. E quando o apóstolo Paulo pregou sobre ele, em Atos 13:36 disse: "Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu." Essa frase resume tudo. Davi cumpriu o propósito que Deus lhe deu. Não foi perfeito, não escapou de erros, mas foi fiel ao chamado até o fim. Se um homem marcado por tantas falhas pôde ser lembrado como um servo fiel, o que isso significa para nós hoje? Essa pergunta nos leva à parte mais profunda da mensagem. O que realmente agrada a Deus não é uma vida sem falhas, mas um coração disposto a se arrepender, a aprender e a obedecer. Davi nos ensina que é possível ter mãos marcadas por batalhas e ainda assim ter um coração limpo diante do Criador.
Ele também nos mostra que a adoração não é um ato restrito a momentos de alegria, mas uma postura de vida que atravessa tempestades. Seus salmos continuam a ecoar verdades eternas como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e "Em ti, Senhor, me refugio". Palavras escritas há milhares de anos, mas que ainda hoje consolam e inspiram milhões de pessoas. A vida de Davi é um lembrete poderoso de que não somos definidos apenas por nossos erros, nem apenas por nossas vitórias, mas pelo relacionamento que cultivamos com Deus ao longo da caminhada. Quando olhamos para Ele, vemos que o arrependimento verdadeiro e a adoração sincera têm o poder de transformar até a história mais manchada. Seja qual for o estado das suas mãos hoje, limpas ou marcadas por lutas e quedas, o que importa é se o seu coração está batendo em sintonia com o coração de Deus. Se essa jornada pela vida de Davi falou ao seu coração, continue acompanhando nosso conteúdo. Há muitas outras histórias bíblicas cheias de lições que podem fortalecer sua fé e trazer novas perspectivas para a sua vida. Ao se manter conectado, você não apenas aprende mais, mas também mantém viva a chama do desejo por Deus, assim como fez Davi até o último dia.